Boa tarde a todos. A paz do Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações. E vamos dar início então com a nossa prece. Elevemos os nossos pensamentos, muito agradecidos por essa oportunidade de estar aqui, sabendo que todos os nossos pedidos, as nossas preces serão atendidas quando temos a confiança em Deus, quando temos a certeza que Ele faz o melhor por nós. Que nesse instante os nossos corações sejam envolvidos por essa paz, por essa certeza, e que possamos todos aprender sobre esse tema que hoje iremos estudar. Que assim seja. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para nós refletirmos um pouco sobre esse tema que é tão presente nas nossas vidas e que precisamos às vezes ter um olhar mais aprofundado sobre ele para conseguirmos ser mais felizes, porque muitas das nossas aflições e dificuldades é da forma como nós administramos aquilo que nos advém nas nossas vidas, como desafios, como obstáculos. E hoje, então, o nosso tema se refere a como lidar com a raiva. Nós sabemos que a raiva é uma emoção básica, é um instinto de conservação. Ela está presente também nos animais. Entretanto, ela é necessária. Vamos convir que se Deus deixou ela nas nossas vidas, é porque ela é necessária e benéfica. Ela é uma emoção positiva. Sem ela, nós não nos alimentaríamos, nós não teríamos o nosso lar, o nosso conforto, nós não progrediríamos, porque ela é uma emoção que nos empurra para frente, é uma energia. Entretanto, quando esta emoção que é importante se transforma num sentimento negativo, ou seja, quando nós não conseguimos administrar ela, gerenciar ela nas nossas vidas, ela pode se tornar um sentimento ruim, prejudicial em primeiro momento para nós mesmos e também para aqueles que circundam, que fazem parte da nossa vida, se transformando no sentimento da cólera, no sentimento do ódio, do ressentimento, da mágoa. Tudo nas nossas vidas depende de como nós direcionamos. Por exemplo, o álcool, por exemplo, o átomo, todas essas coisas, a internet, os livros, nós podemos utilizar para o bem ou para o mal. Depende como nós canalizamos, como nós utilizamos na nossa vida. Todas as emoções, elas têm uma ativação a partir de um fator externo, um plug externo, uma motivação externa. E a raiva, ela se faz presente, a energia da raiva, quando na nossa frente, daquilo que nós queremos possuir, daquilo que nós queremos realizar ou ter, se apresenta um obstáculo. A conquista daquilo que nós queremos possuir. E aí nós temos 3 opções, ou surge 3 ações para nós.
nós queremos destruir o obstáculo, nós queremos subjugar o obstáculo, ou nós queremos, então, contornar esse obstáculo. Isso pode ser algo que eu quero realizar na minha vida, até uma afeição de uma pessoa, às vezes, um cargo na empresa, um objetivo que eu quero realizar, mas que se apresenta um obstáculo. E aí eu tenho essas 3 opções. Quando nós nos direcionamos, então, para destruir ou para subjugar, nós estaremos entrando num sentimento negativo. E quando nós, então, contornamos ela, nós estamos racionalizando, nós estamos utilizando para o bem. Entenda-se aqui o bem de todos. Porque o bem, quando é só para mim, é um egoísmo. O bem é para todos. Quando eu quero o bem para todos, eu não vou prejudicar ninguém, eu vou progredir, mas eu não estou inferindo, nem perturbando ninguém, nem passando por cima de ninguém. Então, nós vamos agora aprofundar, através do livro da benfeitora Joana de Ângeles, que é o espírito que ditou as obras, a maioria das obras de Divaldo Pereira Franco, psicografou-as. E Joana de Ângeles é também a mentora de Divaldo Pereira Franco. Nós tivemos a oportunidade de assistir o filme, né, sobre a vida dele. Quem não assistiu tem a oportunidade de assistir, é muito bonito e nos faz entender muitas coisas da obra, tanto de Divaldo quanto também da Joana. E nós queremos aprender hoje, então, como lidar com a raiva, né? Essa emoção que dura, às vezes, 1 minuto. Mas tem toda, além do emocional, tem toda uma questão física também. Porque no momento da raiva, o sistema nosso lança na corrente sanguínea, o nosso corpo lança na corrente sanguínea o cortisol, a adrenalina, e o nosso sangue, ele vem toda para a parte superior, tanto que às vezes a gente fica vermelho, né? Tem até um filme, né, que tem o personagem que é vermelho, tudo porque expressa a raiva ali, né? Então a gente fica, até a veiazinha às vezes aparece aqui, de tanta raiva, parece que a gente vai explodir, né? E se a gente não se conter, não administrar ela adequadamente, ela pode se transformar nesses sentimentos negativos. E a Joana de Ângeles, a conotação que ela coloca de raiva aqui já é o sentimento, tá? Então, por isso que nós queríamos explicar bem o que é as emoções, para agora nós entender o sentimento. Então, ali ela trata como raiva, mas na verdade é o sentimento, é a cólera, a mágoa, o ódio. Ela diz que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido. Eu não consegui passar porque tinha aquele obstáculo, então alguém está se opondo ao que eu quero. Então, meu ego, eu me armo em cima disso. Sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Então, assim, pense em vocês. Quem de nós já não passou aí? Porque é uma emoção normal para todos nós, a raiva. No momento em que eu fico muito chateado, muito contrariado, porque alguém não deixou que eu realizasse determinada coisa ou me contrariou, a gente fica tão mal assim, tão ruim, aquilo nos toma de uma forma, e às vezes a gente vai dias com aquela sensação ruim, a gente não consegue nem ficar no outro foco, é só no foco da raiva, só pensando naquela pessoa, a gente fica com aquele diálogo interno, né, brigando com aquela pessoa imaginária, essa pessoa não tá nem aí para nós, mas nós lá dentro, porque nós ficamos, nós que sentimos a raiva,
ficamos com aquilo dias, às vezes nos martelando, jogando esse cortisol na nossa corrente sanguínea, nos adoecendo, né? Quando nós deveríamos entender a situação melhor, racionalizar, porque às vezes é mais coisas da nossa cabeça do que realmente da forma como a gente viu. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. E vamos combinar, quanto é ruim trabalhar ou conviver, enfim, na família ou com quem seja, de uma pessoa que está sempre de mau humor, que às vezes você cumprimenta e a pessoa não mal te olha, né? Já está com aquela energia negativa, é que tudo é ruim, nada é bom. Se ela tem subordinados, os subordinados têm até receio às vezes de chegar, e Deus o livre se chegarem a errar alguma coisa, né? Mentem daí, o escondem porque tem medo de falar com a criatura. Ou às vezes um filho também, né, que o pai ou a mãe são agressivos, eles não conseguem, então eles escondem, eles mentem, eles para não chegar ali a conversar, porque aquela pessoa vai cair com tudo em cima. Então a raiva, ela nos consome. E o pior, como ela diz no livro, que esse tema está no livro Conflitos Existenciais, que ela fala com muita propriedade. Isso se torna um hábito, porque a gente tem a falsa ideia, aqui eu mando e sou obedecido. Só que no Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos superiores colocam, e ele não sabe que ele também é muito odiado por aquelas pessoas que estão ali. Se elas pudessem, elas saíam voando dali. Então nós temos que ter cuidado, porque esse sentimento do ódio, da cólera, é muito prejudicial e nocivo para nós e para aqueles que estão conosco. Olha só, essa ali deve ser uma chefe, né, do rapaz. Pobre coitado, teve que se segurar até na mesa, daquela energia que vem, né, daquela pessoa bem negativa e vem xingando. E quais são as causas da raiva? Porque assim, nada acontece por acaso também, né? Nós falamos que defraga uma ativação externa, as emoções e a raiva. Mas assim, esse sentimento já da cólera, do ódio, dessa dificuldade que eu tenho de relacionamento, de enfrentamento das dificuldades, isso tem que ter uma causa. Porque senão todos nós seríamos raivosos. E não é assim. Nós temos grandes exemplos daqueles espíritos já bem elevados que lidaram com situações extremas e mantiveram a calma. Bom, nosso modelo e guia Jesus manteve a paz naquele momento em que o guarda lhe bate a face, ele olha para o guarda e pergunta, por que me bates? E vocês acham que nós conseguiríamos fazer isso? Mas é possível, porque Jesus é o nosso modelo e guia. E tantos outros espíritos, Gandhi, que souberam se manter calmos e tranquilos diante das adversidades, o Chico Xavier, o próprio Kardec, né? Tantos outros que teriam para nós mencionarmos aqui, da parte espiritual, como de outras partes também. O que gera isso? Tem que ter uma causa, né? Então ali a Joana de Ângeles coloca pequenas frustrações que nós temos, defragam a raiva em nós. Por exemplo, eu estou em casa, daí o meu marido, meu esposo, sei lá, o meu filho o meu marido quer assistir o jornal e eu quero assistir a novela. E daí nós temos uma televisão só, começamos a nos desentender. São pequenas frustrações.
Mas já vai, se a pessoa não tem a paciência, a calma, já começa ali um desentendimento, porque ninguém quer ceder. O nosso problema hoje é que ninguém quer ceder. Cada um quer que a sua vontade seja realizada. Nós não enxergamos o próximo, nós só enxergamos a nós mesmos. Então, assim, o que eu quero é mais importante do que tudo. Do que o querer do outro, do que a opinião do outro, do que o pensar do outro. Nós não entendemos que o outro é um universo diferente do nosso. Que foi criado, educado, viveu num contexto diferente. Não é igual a mim, não tem obrigação de ter os mesmos pensamentos que eu. Se eu estou naquela sala e vocês estão aqui, eu estou olhando da porta, eu vou ter uma visão aqui, vocês vão ter outra, porque nós estamos em pontos diferentes. Castrações, contínuas castrações psicológicas. Ela colocou ali que é na constelação familiar que acontece normalmente essas castrações psicológicas. Porque vocês sabem que a criança, ela ainda é muito suscetível à educação que ela recebe dos pais. E leia-se aqui educação da família, porque educação na escola é informação, conhecimento, não é educação. A educação é no lar. E a criança, então, ela é muito suscetível, ela como se tivesse com as primeiras páginas em branco que os pais escrevem ali. Então, isso desde a gestação é importante, a harmonia no lar, porque isso tudo influencia na criança. E aquela criança que está sempre recebendo um não, que está sempre sendo contestada, aqueles pais agressivos, que também tem aquela ideia, aqui eu mando e tu tá aqui, tu depende de mim. Não tem aquele jogo de cintura, aquele amor para explicar, porque às vezes nós tivemos uma educação muito restritiva quando nós recebemos os nossos pais, quando nós éramos crianças. E quando nós temos os nossos filhos, nós queremos fazer o contrário. Nós queremos dar toda a liberdade e os extremos não são bons. Porque nós temos que dar o limite, mas com amor. Aqueles espíritos que estão ali, às vezes, são milenares, são mais antigos do que nós. Eles não aceitam um não por um não. Eles necessitam que seja explicado. A criança é um mini adulto. Só que ela não tem o discernimento, o entendimento que o adulto tem. A pedra que pode ser atirada num adulto não tem a mesma conotação do que atirar numa criança, porque a criança é mais frágil. Então, o adulto, ele tem o conhecimento, ele tem já todo um arcabouço psicológico preparado para lidar com as dificuldades, mas a criança não tem, ela é frágil. Se Deus nos deu a família, é porque é assim que tem que ser. Aquela criança precisa, além de ser protegida, alimentada, ela tem que ser amada e educada. Então, os pais têm grande, sim, responsabilidade. E, às vezes, a gente diz, mas o meu filho é mais evoluído, né? Eu não preciso estar dando tanta atenção, porque ele se vira, ele é mais inteligente do que eu, ele é mais evoluído. Só que nós temos que parar para pensar uma coisa. Se Deus colocou aqueles filhos como meus filhos, eu tenho que ter uma responsabilidade maior ali. Sou eu que tenho que educar ele. Então, alguma coisa eu tenho para passar para aquela criatura. Pode ser o Einstein que reencarne como meu filho. Se ele reencarnar como meu filho, eu tenho alguma coisa para ensinar para ele. Então, não é porque o espírito é mais evoluído inteligentemente, ou da forma que seja. Eu, como pai e mãe, se sou pai e mãe daquela criança, eu tenho alguma coisa, sim, para doar para ela de valores. Eu tenho que conduzir ela, porque se eu não conduzir ela, é como uma árvore. Se eu plantar uma árvore e eu não cuidar, uma planta, não cuidar dela, não proteger ela, ela pode morrer. Ou ela pode entortar,
ou ela pode ter cupins, ter, enfim, pragas, coisas que a árvore nunca vai dar fruto. Por melhor que seja a mangueira, a macieira, figueira, eu tenho que cuidar, e a criança também. Então nós temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade com amor, porque essas castrações aí a gente vai ver muito isso no adulto, que às vezes reações que nós temos de as pessoas nos falarem uma coisa, nós já nos armarmos, já com aquele sentido de autodefesa ou de atacar, é porque alguma coisa às vezes lá na nossa infância nós tivemos essas castrações e não sabemos lidar com isso. Então nós precisamos procurar ajuda quando isso acontece. Se nós perguntássemos para os psicólogos, com certeza as grandes dificuldades que eles encontram nas aflições dos seus pacientes, temos quase certeza que seria a maioria problemas que tiveram na infância. Dificuldades que às vezes nem tem noção, mas que o auxílio psicológico vai fazer com que aquela criatura compreenda, traga aquilo para o consciente, consiga racionalizar e ser um adulto mais feliz. Porque se nós somos raivosos, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sozinhos, porque ninguém gosta de estar com nós. Eu posso ter meus subordinados lá, porque eu tenho minha empresa, eu sou o pai ou a mãe, então enquanto aquelas pessoas precisarem estar ali forçosamente, elas vão ficar, mas enquanto elas puderem, elas vão embora. E ninguém gosta de ficar sozinho. Então nós temos que primar por resolver essas questões da raiva. Natural necessidade de afirmação da personalidade pela criança, teimosia. Então a criança, ela tem essa fase. E se existe essa fase foi porque Deus também deixou. Essa fase que a criança está se afirmando. Então é natural que ela seja teimosa, né? Mas ela não está fazendo aquilo por mal. É porque ela não entende e para ela aquilo está certo na cabecinha dela. Quantos de nós fazemos tantas coisas erradas e achamos que está certo? E a criança, então, não tem esse discernimento. Mas nós podemos aprender a lidar com isso. Não tem desculpa hoje. Hoje nós temos internet, nós temos livro, nós temos a evangelização da Casa Espírita. Aqui está a nossa diretora dessa área. Então, nós temos várias formas. Aqui na nossa casa, tem os livrinhos, ali no nosso posto, né, de livraria, de venda de livros, onde tem as historinhas que a gente pode ir contando com eles de acordo com aquela dificuldade que nós temos observando na criança, que ela precisa modificar, porque as más tendências do espírito já vêm na infância, e é o momento que nós podemos trabalhar, que ela está suscetível, porque vai experimentar mudar um adulto, não tem como, já na adolescência já é difícil, mas a criança não, é mais fácil, se você explicar, se você ter paciência e energia também, tu vai conseguir fazer com que ela se modifique e ser um adulto bom, que a sociedade futura é feita dessas crianças que estão hoje aqui, que são nossos filhos. Vão ser melhores cidadãos, melhores funcionários, melhores patrões, vão ser melhores pessoas. Está nas nossas mãos. Vamos fazer o nosso melhor. Genitores descuidados que não se interessam pelos problemas da prole. Então, aquelas crianças que são transferidas a educação para a escola infantil ou para os cuidadores, ou o que é pior, para a televisão. Então a gente deixa os filhos lá na frente da televisão, coloca um desenho lá, não sabe se esse desenho é educativo, o que está trazendo esse desenho, porque tem desenhos que são educativos, mas a gente não está nem aí, a gente quer fazer as nossas coisas e que a criança fique quietinha lá, e a criança fica ali paradinha. Nós estamos perdendo com isso a parte lúdica da criança, né? Antes as crianças brincavam,
tinha os brinquedos, já desenvolvia a maternidade e a paternidade. Às vezes aquelas crianças brincando com as bonecas de casinha, sabe? Então já ia desenvolvendo a imaginação da criança também. Hoje não. Hoje a criança só fica ali olhando o desenho, ela não tem ainda discernimento para saber. Ela não pensa. E vai, talvez, uma geração que vai ser uma geração superficial, porque não pensa, porque não tem imaginação, porque não desenvolve isso no momento da infância, porque está entregue a tudo pronto, tudo imediato. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que conviver mais com os nossos filhos, diminuir um pouco essa questão da televisão e também ver os desenhos, as coisas que são educativas, porque tem, né? Alguns que são. Timidez também. Então, as pessoas que são muito tímidas, elas são o contrário daquela que explode, né? Que quer destruir o obstáculo ou quer manipular ali o obstáculo para conseguir, né, realizar o que quer. Essas implodem. Para elas é pior, né, a pessoa tímida, porque daí ela não sabe dizer não. Ela aceita tudo, mas dentro dela ela fica explodindo. E isso vai refletir o que no futuro? A pessoa pode vir até a ter um suicídio, problemas, depressão, várias coisas, porque não consegue trabalhar a raiva dentro de si. E não fica com a coisa ali dentro de si, uma bomba, e não consegue. Uma hora isso vai explodir de alguma forma, ou ela vai, uma hora, enfim, aqueles que estão perto vão sofrer às vezes, né, com a explosão dela ali, ela vai ter uma atitude negativa naquele momento. Então é importante também, nós que somos tímidos, olhar para dentro de nós e ir trabalhando essa questão também. E a ajuda psicológica também é importante nesses casos. Falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais é a questão também que, às vezes, algumas posturas minhas hoje, de defesa, de explosão, eu não entendo por quê. E as causas, às vezes, estão lá também na infância ou na adolescência. Então, nós temos que primar pelo autoconhecimento. Né? E a doutrina espírita nos oportuniza esse autoconhecimento. Né? Nos ajuda nesse processo de olhar para a nossa sombra também e projetar luz nela. Pelo conhecimento espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer tantas instruções do plano espiritual de luz, também projetando a luz também nos ensinos de Jesus, para que eles nos ajudem nessa melhora interior. Então, buscar, porque se nós conseguimos já enxergar um pouco disso, nós vamos mudando. Pode ser que até eu veja isso depois que eu já fiz, mas eu já me dou conta, a consciência já vai bater. Daí eu já vou começar a me controlar mais. Aqui nós temos uma figura também que é bem a projeção ali da raiva, né? E a Joana de Ângeles ainda coloca: a raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. Porque assim, essa cólera, isso tudo prejudica muito a nós próprios, como nós falamos, porque é um veneno que eu estou produzindo, né? O ódio é uma coisa que está me consumindo. Às vezes o outro nem está pensando naquilo, eu estou com aquilo me martelando dias e dias, e só falo naquilo, e só penso, não durmo, fico aflita. Então isso me consome. E também as pessoas, como eu já falei antes, as pessoas vão querendo ficar longe de nós. Correm as léguas de nós, quando nós somos assim, raivosos, irados, né? Sempre com aquele mau humor, ninguém quer ficar perto, nós vamos ficar sozinhos. E ali, então, essa questão da raiva, a figura que nós trouxemos, não dá para ler direito ali, mas eu vou ler. Ali tem escrito, então: eu não consigo parar de pensar no que você me fez,
Eu sinto que vou explodir. Você me machucou intencionalmente. Isso é injusto. Você me impediu de alcançar meus objetivos. Então, quando a gente está com esse ódio, com essa coisa, é isso que nós começamos a pensar, né? E agir dessa forma. E no livro também, A Linguagem do Coração, que é do Vinícius Lousadas, ele coloca... E o vício moral que ativa a cólera é justamente o orgulho ferido. Então, a base de todas as coisas, ou é o orgulho ou é o egoísmo. Expresso no mais singelo laivo de personalismo, na irritabilidade constante, no desejo de dominação e materialização nos impulsos agressivos para com o semelhante ou na direção das coisas ao redor. Porque aí a gente quebra tudo, vira tudo, bate às vezes também, né? Xinga as pessoas, a gente perde a noção, às vezes, quando nós estamos com esse orgulho ferido aí. Aí a gente não consegue, nem que a gente se arrependa depois, mas daí às vezes já é tarde, né, quando tem consequências mais graves. No Evangelho também tem um capítulo sobre a cólera, tá? No capítulo 9, e ali os Espíritos dizem, eu só pensei isso aí porque é um texto grande. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Eu nem vou falar mais nada, né? Eu já conversei bastante aí. Eu acho que dá pra gente refletir, né? O que seria daqui a pouco eu tomar uma atitude extrema com uma pessoa que eu amo, às vezes até tirar a vida. Chega a casos assim. E depois, quando se dá em si, já é tarde, né? Então é importante a gente pensar nisso. Ou quando as pessoas vão embora e nos deixam. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Foi que nós comentamos também. Terapia para a raiva. Então, o que nós podemos fazer para essa raiva, nós conseguir começar a dominar ela? Então, muitas coisas nós já falamos no decorrer da palestra. O silêncio diante da circunstância perturbadora, porque se alguém, então, vem com uma postura agressiva comigo, né? Seja xingamento, claro, fisicamente daí não, né? Mas se é uma coisa de a pessoa me afrontou, alguma coisa assim, eu não gostei, o melhor jeito é eu calar no momento, porque se eu também me postar com raiva, o que vai acontecer? Eu não tenho noção do que possa acontecer, né? Às vezes grandes amigos perdem, assim, a amizade, dissolvem a amizade por causa disso. Nós vimos isso nos esportes, às vezes, né, aquela agressividade, na política, em várias coisas, né, a competitividade ali, a raiva. Então, nós temos que, no momento, ter paciência. O que nós mais admiramos é no casal que, quando um tá naquele dia, não tá no seu dia, o outro cala, sabe? Não é que fique passivo, mas assim, procura ser pacífico, serenar, né? E no momento em que a criatura se acalmar, no outro dia, 2 dias depois, senta para conversar. Daí já passou a raiva, daí é melhor para entender, sabe? Às vezes é só nós sabermos administrar as coisas. O filho, o adolescente, não adianta se ele tá na hora, ele não vai entender nada, vai ter o entrechoque. Deixa se acalmar. Depois você conversa. O exercício da paciência, tornando-se contínua como resultado de estresse, de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica, né? Nós já conversamos também sobre isso, porque às vezes ela pode me dar um infarto, a pessoa que é muito raivosa, daqui a pouco ela dá uma energia de uma raiva tão grande, uma cólera tão grande que ela
perde a noção, dá um problema cardíaco, problema mental, várias coisas, né? Entra numa depressão. Terapia da prece. Então, não tem nem o que dizer, né? É a principal essa, porque é a prece que vai nos ajudar, nós serenarmos e a espiritualidade nos auxiliar. E quanto os espíritos de luz nos ajudam nessa parte, muito mais do que em qualquer outra. É ajudar a vencer essas más inclinações nossas. Eles nos amparam muito, mas nós temos que querer, não adianta pedir e fazer o contrário, né? Nós temos que nos esforçarmos, nós teremos o amparo da espiritualidade. Boas leituras, né? Uma leitura boa, uma leitura positiva, ela nos ajuda muito e nos faz mudar muitos paradigmas também, uma boa leitura. É por isso que os espíritos primam tanto por nos trazer literatura, os espíritos superiores, porque ela nos ajuda. Então, uma coisa que eu ia aprender pela dor, eu vou aprender racionalmente ali lendo. Mas eu tô me vendo aqui, eu tenho que me modificar. Senão, qual vai ser o meu futuro? Aurir Bioenergia, que é o passe, né, da casa espírita, também é muito importante, porque no momento em que o médium nos dá o passe, nós estamos recebendo a infusão das energias vitais para o nosso bem-estar psíquico, emocional, físico, né? Nos ajuda na convalescença, na calma. O passe espiritual que nós estamos recebendo aqui, os espíritos de luz estão olhando para cada um, auxiliando também nas suas necessidades. O autocontrole, também, né, muito importante. E Jesus já nos disse, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E assim, meus irmãos, haveria muito mais ainda, mas já estamos passando do tempo. Então fica a dica para vocês desse livro da Joana, então, que é Conflitos Existenciais. Esse da linguagem do coração. Temos a Educação dos Sentimentos também, que é um livro do Jason Camargo. E nós íamos, enfim, contar uma história, mas também já, né, nesse livro No Mundo Maior, do André Luiz, né, que os livros psicografados por Chico Xavier, editados pelo espírito André Luiz, nos relata também casos em que o amor dissolveu o ódio entre pessoas que encarnadas e desencarnadas que estavam presas pelos laços do ódio, porque o ódio ele nos aprisiona as pessoas. Por isso que nós ficamos só pensando quando acontece uma situação assim, porque nós estamos aprisionados ali, e às vezes de outras vidas também. Ele nos prende, nos algema, mas o amor une também. Ele também aproxima as pessoas, mas ele é libertador, ele deixa a pessoa livre. O amor é brando e pacífico. Fato é que quando nós pensamos no amor com relação a alguém, é bem o contrário da raiva, né, do ódio. Nós nos sentimos bem, nós dormimos bem, nós estamos felizes, contentes. Vale a pena amar, é o que move o universo. E assim nós convidamos a todos para o nosso passe agora, nosso recebimento das energias. Nesse instante em que estamos nessa ambiência de paz, de reflexão, em que tanto podemos levar de tudo que ouvimos para a nossa vida, que possamos, bons espíritos que aqui se encontram, benfeitores da luz, iluminar os nossos corações, nos assistindo nos momentos de maior dificuldade, de desafios, e que possamos aprender sempre a contornar as dificuldades com amor, com paciência,
Que Jesus nos conduza nessa seara, nesta encarnação, nesta vida. Que assim seja.